aqui mais uma vez estamos nós, agradecidos pela oportunidade da reflexão à luz da nossa abençoada doutrina espírita. Eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou um homem negro, meu nome é Júlio, eu tenho barba e eu uso óculos. Eu estou vestindo uma camisa na cor azul marinho, meu enquadramento é de busto, eu estou de pé e ao fundo nós temos uma parede branca. Do livro Jesus no Teu Dia a Dia, ditado pelo Espírito José de Moraes, psicografado por Agnaldo Paviani, a lição de número 32. Conheça-se a si mesmo. É comum conhecermos detalhadamente a vida alheia, mas já conhecemos nossa vida íntima? É comum visitarmos os parentes consanguíneos, mas já visitamos nosso interior? É comum viajarmos nos períodos de férias, mas já viajamos para dentro de nós mesmos? É comum procurarmos respostas fora de nós, mas já tentamos procurá-las dentro? Tudo converge para dentro. Tudo converge para nós mesmos. Se ainda não o fez, inicie um estudo minucioso a respeito de seus medos, suas fraquezas, suas mazelas e descubra qual o seu calcanhar de Aquiles. É um processo lento, mas urgente. Os outros podem nos aconselhar, emitir opiniões sobre este ou aquele problema. No entanto, não se iluda. Terá que encontrar sozinho suas próprias respostas. Desejar que um espírito lhe diga exatamente o que fazer é não querer assumir a responsabilidade. Orientações espirituais são válidas, mas não é a orientação deste ou daquele espírito que lhe salvará a existência, mas sim aquela voz íntima da consciência que o alerta diariamente sobre os erros que comete. Ouça a voz da consciência. Então nós temos um título que começa, Conheça-se a si mesmo, e a última frase da mensagem é: ouça a voz da consciência. Então, se a lição nos orienta que nós devemos prestar menos atenção naquilo que está ao nosso redor e prestar toda a nossa atenção no nosso próprio interior, nós já temos aí o caminho, então, que nós devemos seguir. Isso é um conselho que veio de um espírito. E ele nos diz que tudo converge para dentro, tudo converge para nós mesmos. Eu confesso que quando eu li a mensagem, eu me lembrei daqueles filmes que nós assistimos muitas vezes, em que como se fosse assim, o discípulo sobe uma montanha gigantesca para lá em cima encontrar o mestre. Chegando para o mestre, ele reclama, assim, de forma bem simples, reclama da família, reclama da pobreza, reclama da dificuldade da vida, reclama do vizinho, reclama do tempo, reclama da pouca comida ou da falta de variedade da comida. O mestre apenas ouve. E ao final disso tudo, geralmente, respondendo a resposta do discípulo, que sempre termina assim: o que eu devo fazer, mestre? O mestre olha para o horizonte, respira e fala para o discípulo que a resposta está dentro de você. Ou seja, todo aquele esforço que ele fez para buscar uma resposta fora dele, ele ouviu a resposta que ele precisava ouvir, como está falando aqui na nossa lição de hoje. Que, na realidade, nós precisamos viajar para dentro de nós mesmos e não procurar suprir as nossas lacunas, preenchendo-as com algo que esteja fora de nós. Conheça-se a si mesmo. E nós, na grande maioria das vezes, perdemos a maior parte do nosso tempo supondo que nós conhecemos o próximo. Supondo que nós entendemos
por que, que o próximo é daquele jeito. E cada vez que a gente tenta fazer achando que está tendo sucesso, né? Fazendo esse tipo de julgamento, na realidade, que acontece, ou de opinião, vamos pensar mais leve, né? De opinião, nós estamos perdendo tempo de nos analisar. E esse tempo é precioso, porque nós estamos numa nova encarnação, vamos dizer assim. E se nós ficarmos a cada instante da nossa vida perdendo nosso tempo analisando o outro, nós estamos perdendo tempo de analisar a nossa própria conduta, de saber o que a gente precisa melhorar, o que a gente ainda não conseguiu alcançar. Então essa famosa frase, né, conheça a si mesmo, é a nossa libertação. Aqui que nós vamos realmente entender quem que nós somos. Mas para isso, nós temos que pegar o tempo que temos e destinar para nos conhecer, ao invés de ficar supondo quem são as outras pessoas. E assim, que nós possamos refletir sobre esses conhecimentos, não perdendo mais tempo. A partir de agora, que nós já sabemos, porque a lição já nos informou, que nós possamos fazer isso no primeiro instante. Na primeira reflexão que fizermos, que ela seja voltada para nós. Por que eu não aceito isso? Ou por que eu sou desse jeito? Por que eu tenho essa dificuldade? E assim nós vamos preencher as nossas inquietações, as nossas interrogações, as nossas lacunas. Mais uma vez, muito grato pela oportunidade. Despeça-nos em paz mais uma vez, que assim seja, e graças ao nosso bondoso Deus.